Oi. Pronto, Wagner. Tô aqui já. Olá, Lulu. Boa noite. Vamos começar a nossa live com todo amor e carinho. Preparada, né? Oba! E aí, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, Vamos feliz agora. aniversário, viu? Oi. Falando Feliz de luto. aniversário, Obrigada, Wagner. Vamos de falar imensa hoje de luto, né? sabedoria. No meio do aniversário. Com certeza, com certeza. Felicidade, saúde, paz, Clauzinha, ó. entendimento e sabedoria, né? É É isso aí. verdade. É o que a gente merece, né? Quem for Com entrando, certeza. pessoal, a gente está dando um tempinho aqui já para a gente começar. Vai clicando aí, acenando para pessoas. A gente traz essa ideia da live mais no intuito de compartilhar, né? E às vezes essa mensagem pode chegar para pessoas que perderam alguém, que está no momento de luto, ou que, enfim, situações de perda de liberdade mesmo. A gente fala de luto no sentido amplo, né? Então, assim, compartilha, aperta aí no aviãozinho, Clau, valeu, Clau. E vai E compartilhando, também, a gente vai, também Wagner, assim, fala. né? Esse momento agora que tá bem sugestivo a gente está trazendo, né, esse tema, porque o Covid está aí e é o que nós estamos encarando aí para hoje, né? Então, a gente Isso, estabelecer o desafio de cenário. estar encarando o luto nesse cenário realmente é muito, muito importante, né? A gente está falando disso, que é um tema que as pessoas não gostam de estar falando, que é morte, perda, sofrimento, né? Laila, entrou Eliane, que bom, as pessoas vão participar, né? Estão entrando, estão assim, vão mandando para tocar outras pessoas, né? Que às vezes passou por algum processo de perda. Ontem eu tive uma noticiazinha não tão boa, né? Relacionada a uma pessoa que faleceu com uma criancinha, uma bebezinha. E aquilo mexeu, assim, com meus pensamentos. Eu fiquei, poxa, a ponto de escrever aquele texto que eu botei lá no Story, até comentei com vocês lá. E sobre o luto, a questão, né, do que a gente vive. E assim, como é um tabu falar de morte, né, Wagner? A gente traz essa questão porque a gente está no meio de uma pandemia e mesmo assim as pessoas têm esse medo, esse receio de falar de luto, de perda, de morte, e é algo que precisa É ser porque é bem desvelado. desconfortável, né? Isso, Bem desconfortável. A gente não vem de uma cultura de estar falando de morte. Na verdade, a gente sempre celebra a vida, né? E nessa hora de falar de morte, né? Para muitas pessoas, como não é para todo boa mundo da noite. mesma forma, então as pessoas, cada um tem a sua forma de vivenciar o luto, de elaborar. Aí, cada um tem uma forma, né, sente de uma maneira diferente. Cada um do seu jeito único, né? É isso aí. Pessoal, Kaique, um abraço, viu, querido? O irmão tá aí, isso Kaique. é bom. As pessoas, né? Vão compartilhando, pessoal. Assim, nessa tem um baixo, tipo um aviãozinho, assim, uma setinha. Vocês mandam para as pessoas que vocês acharem que nesse momento precisa dessa mensagem, né? De entender o que é a morte, entender esse processo, porque a gente está aí 300 mil mortos, né, no Covid. A gente está vendo a notícia, como se fosse 10 mil por dia. 120 pessoas hoje na Bahia, aqui no Rio de Janeiro, nessa faixa por dia, né, morrendo. E assim, a gente não é um momento de refletir sobre isso e entender como funciona. Porque se a gente não pensa, não reflete, né, a gente não consegue trabalhar isso, não consegue conhecer mesmo. E engraçado Pela que hoje própria no definição, e pela isso, própria definição, né? Quando você fala em luta, a pessoa remete muito à sua morte. E a definir não é que pode se compreender que o luto
é um processo da existência humana, né? E é caracterizado por uma perda muito significativa. Então, assim, nós começamos a perder desde cedo, desde criança, quando a gente sai da sala de aula, vai para outra série, aí tem novos coleguinhas, já tem essa perda. E no decorrer da vida, a vida inteira a gente vai viver o luto, né? São várias vivências. Isso faz parte da nossa vida, né? Isso. E a gente vai trazer esses temas, né, que é o que Wagner colocou, né? A gente começa desde criancinha a entender o que é o processo de ir, né? É interessante. Então vamos falar, Wagner, vamos se apresentar, né? Vamos falar quem a gente é um pouquinho, como o porquê da ideia do luto, né? Por que falar do luto e deixar em aberto aí, trazer essa introdução. Pode começar aí, amigo. Wagner Nascimento, psicólogo clínico. E assim, né, o luto nos atravessa, e aí é um assunto que, quando você me chamou, né, eu achei assim, digo que foi um presente, né, você tá falando sobre o luto, porque nesse momento é um tema que me atravessou, né, eu passei por momentos, até antes da graduação, muito antes, eu já vivenciei, assim, muito intensamente essa questão do luto. Aí quando você me chamou, foi realmente um presente, e falar sobre isso nesse momento é bem oportuno, né? E a gente hoje não só a morte de perda de um parente, de um ente querido, mas é um significado tudo em volta disso. É o emprego, é um ente querido, é o ser amado, né? Antigamente, há uns meses atrás se falava que só eram idosos, hoje são jovens, como você falou, uma criança, né? Um bebê. Então, tem casos cada vez ficando mais assim, a gente fica assim impactado, né? E aí, falar sobre isso realmente estar compartilhando um pouquinho do nosso saber, um pouquinho do nosso conhecimento com as pessoas, né? O pessoal realmente está conhecendo mais sobre isso. Isso, e assim, a morte em si, ela é um tabu, né? A gente vê que por diversas vezes as pessoas chegam pra gente e a gente quando fala assim, quando eu morrer, a pessoa fala, não, menino, vira a boca pra lá, não fala isso não, né? E como se fosse uma coisa a não ser dita. Quando a gente fala que está sofrendo pela perda de alguém, aí sempre fala assim, não, isso vai passar. Tem alguns mitos, né, que as pessoas criam e acaba gerando isso. Eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, Emanuela, sou coach, trabalho numa empresa de petróleo, e meu intuito sempre de estar aqui junto com vocês, né, trazendo ideias, pensando em alternativas, para que a gente não pode ir até as casas, então a gente chega através das redes sociais para trazer o melhor que a gente tem, né? Eu e Wagner traz assim o conhecimento da psicologia, né, sobre o tema, e é um momento que a gente precisa mesmo. Então, o objetivo mesmo é esse, é tocar e às vezes é uma frase, é uma ideia, é um pensamento, é uma alternativa, é uma solução que faz pensar algo diferente. De uma forma bem leve, entendeu? Porque é muito significativo para muitas pessoas. A dor é um ambiente que é um território que é muito pessoal. As pessoas não gostam de compartilhar, muitas pessoas, e daí está o problema, porque quando você não compartilha, se fecha, tende realmente a dar um problema lá na frente, porque cada pessoa vivencia o luto de uma forma, né? E aí daí, quando a pessoa passa o tempo, não consegue retomar suas atividades, aí realmente vai ter que procurar uma ajuda, né, profissional, porque pode dar os problemas lá na frente, entendeu? Isso. Dependendo da intensidade da sua dor, que a gente chama de luto complicado, o sofrimento, a angústia, os sintomas físicos que pode aparecer, perda de apetite, perda de sono, pensamentos demasiado. E aí, em relação até a questão de que as pessoas também não falam, o suicídio, daí a gente pode realmente estar trabalhando e estar pensando, e vamos falar disso mais um pouco, entendeu? Assim, pessoas, eu queria que vocês
trouxessem, assim, até para perguntar a vocês, como é que tá aí, né? Vocês conhecem pessoas que vocês perderam agora há pouco tempo? Como é que tá esse cenário aí na casa de vocês, certo? Para saber, né, se dentro desse ano, que a gente coloca dentro de um ano, se aconteceu algum tipo de perda, quer seja de um parente, de alguém da família. Eu trago aqui meu exemplo, né? Atualmente a gente perdeu 2 pessoas na nossa família. Perdi minha avó, né, uma pessoa muito importante na minha vida, alguém significativa, e perdi um tio meu, muito importante também, os dois, de extrema importância. E assim, como cada um encara o luto, é algo muito particular e a relação que ela estabelece com a pessoa do ente querido. E também a forma de perder a pessoa. Por exemplo, se a gente perde de uma forma brusca, né, Wagner? Uma pessoa que Sim, a não, gente... quando você Isso, falou isso aí, logo lembrei, imagina, chefe de uma família, né? A gente fala agora no cenário da Covid, em menos de um mês as pessoas tendem a problematizar na relação da doença, né? Vai estar com falta de ar, de repente entubado, e a gente não vai dizer que é uma sentença de morte, mas é preocupante, né? Dependendo das comorbidades. E hoje a gente vê um padrão que não é mais aquela comorbidade, o idoso, é o jovem, pessoa que não tem problema nenhum. E aí, um pai de família, o gestor, que providencia ali o pão de cada dia, né? E como a Carla falou aqui, não é só aquela morte física, né? São perspectivas, né? São crenças, são vivências. Então, assim, o pai da família, o gestor está ali, e o que vai ser agora? Né? Além de ser o gestor, é o pai, o esposo, né? E aí tem outras consequências. Um abraço aí, viu, Edivaldo? Eu tô apertando aqui uns negócios, tá aparecendo esse povo com essas caras. Não sei mexer nisso aqui ainda, mas vamos lá. Pessoal, então é isso. A Adri está falando, nossa amada avó, né, realmente. Foi uma pessoa que deixou um legado, né? A gente sabe que nessa questão, né, Wagner, a gente acaba também trazendo as memórias. Eu acho que trazer as memórias da pessoa que é importante para a gente é uma forma de ressignificar o nosso processo de luto. Por exemplo, se eu tenho uma avó como a minha, por exemplo, eu sempre estou lembrando de coisas que ela falava, de coisas que eu trago para a minha vida hoje, que é silêncio, paz e oração. É uma frase típica dela. Então, assim, é algo que eu trago para ressignificar esse momento de perda de uma pessoa querida, né? E que eu sei que eu vou levar para a vida toda. Então, assim, eu não sei de que forma cada um se conecta com suas lembranças e memórias sobre o seu ente querido, mas é uma solução, uma alternativa de se conectar com essas coisas que a pessoa que deixou a gente, de alguma forma, a gente lembre que ela deixou algum legado, uma história com a gente, né? Isso, perfeito, o acidente, né? Complicação rápida de uma doença, e é mais fácil, difícil para lidar com o luto e a perda, realmente, né, Wagner? Quando você tem um Quando é aquela acidente... coisa inesperada, como a amiga falou aqui, quando é uma coisa inesperada, né? Não que ninguém espera, mas quando é uma coisa inesperada, em 15 dias, 20 e poucos dias, um mês. E a gente tem aquela questão que a gente dá fé, né? Quando a pessoa cai doente, a gente fica naquela fé, naquela esperança, não, vai ficar melhor, vai ficar melhor. E aí não dá conta do que acontece, né, em relação ao amor. Elizabeth Kubler-Ross, ela traz a questão das fases do luto, que eu acho muito interessante para a gente até se localizar enquanto o que nós estamos sofrendo, né? Isso. Aí ela fala que tem a negação, que a pessoa geralmente vem com aquelas frases: isso não é verdade, isso não está acontecendo. Ela nega o que aconteceu, né? Isso faz parte da Geralmente, fase. A raiva. A isso. raiva. E Wagner, geralmente Isso não é essa, justo, isso não e deveria acontecer. geralmente essa primeira, geralmente não é uma coisa séria, mas geralmente é a primeira fase. É quando a pessoa entra naquela
naquela noção de que quando recebe a notícia, faz, não é possível. Como recebe a notícia de um câncer, recebe a notícia de algo que você está perdendo. Você está perdendo a sua saúde, não é só perda em termos de morte. Mas, poxa, eu recebi a notícia de um câncer, por exemplo. Meu Deus, isso não pode acontecer. Meu Deus, por que comigo? Né? Aí começa a ter aquela raiva, aquela angústia, aquela revolta. Por que comigo? Por que, meu Deus? E aí as frases que aparecem geralmente é nessa linha de É raiva, isso. de Aí vem indignação. negação, né? Sim, vem negação, raiva, e depois vem a barganha, que é o momento que você negocia com você mesma, né? Eu vou mudar, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente agora. Aí Isso. vem a depressão, né? Não consigo fazer nada, né? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo saber o que fazer. E nessa fase é que vem aquele isolamento, que é uma palavra que a gente está usando agora, o isolamento social, que nesse momento de pandemia, que é bem complicado, a pessoa se isola, né? E aí que Isso. fica também mais complicado o isolamento. A gente é um ser social, a gente precisa estar lidando com o outro. E nesse momento agora, como é que fica isso, entendeu? E Aí aquele vem vazio, né, na depois, depressão, aquela sensação de que é, está faltando sim, alguma coisa. Meu Deus, o que que eu faço, né? Cadê a pessoa que estava aqui? E quando eu falava, ainda mais quando você convive com a criatura, né, com a pessoa, é um marido, uma esposa, um filho, você tem aquele hábito de todo dia fazer aquela determinada ação, de fazer um café, de levantar, de acordar, de dar um bom dia, você olha para o lado, olha para frente, cadê a pessoa? E aí aquele vazio, aquela angústia. e essas fases, ela não tem uma sequência certinha. Em todo momento você pode viver uma fase, não tem aquela questão, como eu falei, a primeira negação, raiva, barganha, depressão, não tem essa sequência corretinha, entendeu? Você Pode pode demorar alternar, uma né? semana, 2 semanas, alternando, e em seguida vem a aceitação, que é nessa fase que você aceita, entende e segue em frente, né? Porque daí você começa, quando você vai elaborando o luto, é que você vai seguindo em frente, vai vendo a perspectiva lá na frente, entendeu? E como eu digo, a pessoa pode passar 2 anos, 3 anos e não elaborar, entendeu? O luto. Qualquer momento pode acontecer de você eclodir, né? Isso. E a perda em si, né, trazendo a questão das perdas no geral, a gente perde não só uma pessoa, a gente perde também saúde, né? Quando eu tomo um diagnóstico de uma doença, muitas vezes, por exemplo, no caso, exemplo de um câncer, eu tomei o diagnóstico de um câncer e eu fico sem entender por que comigo, onde foi que eu errei. Aí começa a vir aquelas questões de culpa, né? De por quê, como, o que é que eu fiz de errado, onde é que eu estava, tal. Depois que eu passo por isso, geralmente a tendência é você ficar meio pensativa, às vezes você nega, tem gente que não vai para o tratamento, não faz o tratamento que deve fazer, porque está na fase da negação. Então a pessoa ela não faz, não usa medicação, ela não busca fazer nada para poder melhorar, então aquilo ali está na fase da negação, ela está negando a doença dela, né? E aí depois ela vai E para sem, Bar... Wagner, fala. e sem falar que a gente pode lembrar muito a questão do choro, do sofrimento, que Perfeito. hoje você tem que estar feliz, né? Hoje eu falo, as redes sociais, elas falam isso, apesar daí, a pandemia está aí. Como se fosse um Mas absurdo chorar, você não né? pode chorar. Não chore, não. Você Tem pode que ser chorar forte, sim. né? Você, Os mitos. não, você tem que, é isso. Você tem que viver, vivenciar. Ah, não chore, não. Não, isso passa. Quem sabe da sua dor? Você O mesmo. tempo, né? O tempo cura tudo, como se o tempo apagasse a relação de amor que você tem com aquele ente. Ou então você tem que ser forte, como se chorar fosse ser fraco, né? Esses são mitos que as pessoas criam ou reproduzem que não faz ajudar em nada para quem está sofrendo de verdade. Então, vamos ter cuidado com esses mitos. Eu até trouxe algumas frases aqui para a gente trazer, para vocês refletirem e pensar. Por exemplo, você tem tudo para ser feliz. Como se a pessoa, essa frase, você tem tudo para ser feliz porque você está triste. Gente, é algo
interno, é o sentimento da pessoa, é a emoção, é perder alguém significativo para a vida daquela pessoa. Não faz coro com felicidade ou não felicidade. É o E momento daquela julgamentos? pessoa. Isso, como se fosse um Você não julgamento. chorou, por que você não chorou? Olha os julgamentos. Por que Ainda você não tem chorou? Você nem chorou. isso, por que não chorou? Já pensou? E como se a pessoa tivesse a obrigação de demonstrar para os outros que tem que chorar. Não. É o processo de cada um, é o momento de cada um. Outra coisa, não chore, não fica assim. Gente, como é que eu não vou ficar? Eu perdi uma pessoa, a última coisa que eu quero é ficar feliz e dando risada e batendo palma. Pelo amor de Deus. Não faz sentido, sabe? Então, assim, é para chorar sim. Se tiver com vontade de ficar assim, é para ficar assim. Por quê? Porque é necessário. O processo de luto envolve colocar o sentimento para fora, viver o sentimento. E outra, seja forte, você deve ser forte, não pode chorar, porque precisa demonstrar para os outros. Aí vai aquela coisa do membro da família, né? Que eu já vi alguns casos que eu acompanhei, que é assim, eu vou me segurar porque eu não posso mostrar, por exemplo, eu moro com minha mãe e com minha irmã. Eu vou me Posso ficar mostrar para o forte outro. para poder minha mãe e minha irmã não sofrer. Então eu não posso demonstrar que eu vou chorar. Porque se eu chorar, eu vou demonstrar fraqueza para elas duas e não vou segurar a onda delas. E aí fica um E às segurando a vezes onda essa do pessoa é a outro. primeira a desabar. Porque ela Exatamente. segura tanto, ela é a primeira a desabar. Às vezes, Isso. entendeu? Porque Aí segura tanto e não. não elabora, né, Wagner? Não elabora de jeito nenhum Não ali elabora. Não elabora. o processo. E aí, assim, outra coisa que o pessoal faz também. Um mal remedia com outro. Por exemplo, a criança acabou de perder um cachorrinho. Exemplo, uma criança na época da infância. Pronto, eu vou dar outro cachorro para ele. Empurra outro cachorro no menino. Não, gente. É importante até ensinar suas crianças sobre o processo de como é perder, né? Aquele cachorro específico não vai voltar mais. Vai ter um outro cachorro que não é o mesmo cachorro, né? Isso pode acontecer. A Você falou uma mesma coisa coisa para as sobre pessoas. criança. Uma coisa Isso. sobre criança. Porque quando um avô, né, um pai, a mãe, alguém da família, um ente querido morre, ninguém conta para a criança, aí fica fazendo aquela coisa. Tem que ter maneira de falar, mas tem que falar a verdade. Tem que falar a Perfeito. verdade. Ó, por exemplo, o vovô não vai estar aqui mais, porque o vovô tem que ter uma forma, né? E falar a verdade. Isso, através até do lúdico, né? Mostrar que o vovô vira um anjinho. Não sei, trazer uma crença no sentido do que vocês acreditam, mostrando para a criança o lúdico. Vovô agora não está mais com a gente, vovô agora está ajudando a gente de uma outra forma. Isso também perpassa a questão da crença relacionada à religiosidade de cada um, independente de qual seja também, né? Então, às vezes, você levar para o lúdico, mostrar algo que faça sentido, algum boneco, algum desenho que ele gosta. Então, mostrar, olha, vovô não está mais aqui, mas vovô está com a gente, ou não está com a gente, ou como é que está, de que maneira. Ou lembrar algum objeto, algum brinquedo, mostrar que o vovô deu, e quando quiser lembrar de vovô, pode usar aquele objeto, aquela coisa. Então, assim, utilizar o lúdico também, né, Wagner? Acho que criança vai muito pelo O lógico lúdico. é isso. E falar a verdade, não é não assumir, porque não é assim. Pô, o vovô tá ali, a vovó tá ali, o papai ou a mamãe, e de repente não vai estar, e aí como é que vai ficar? Imagine, aquela criança vai ficar um dia, dois, três esperando voltar? Como é que isso não vai voltar? E gera uma Né? angústia, Tem que né? falar. Porque a criança se sente enganada também, né? Como é que você passou esse tempo todo sem contar para mim, né? Que confiança eu vou ter em você agora, né? Passa Com isso certeza. também pela cabecinha dela. Outra coisa, gente, que aparece como um mito aí. Se você sofre, é para sofrer em solidão. Não sei se vocês já ouviram isso, que é como se a pessoa tivesse que ficar lá e sofrer em solidão, guardar aquela dor para ela mesma. E quanto mais se guarda a dor, menos se fala, menos se coloca para fora o sentimento, mais aquilo ali se torna algo maior. E aí, para se tornar um luto complicado, é muito mais chance de se tornar um luto que vire algo patológico. Então, Porque assim, vai se internalizando, né? Essa solidão, essa falta de estar compartilhando o seu sofrimento. Como eu disse anteriormente, ninguém gosta de compartilhar o sofrimento, perdas,
como dizem, fraquezas, que o pessoal fala, ah, você é fraco, né? Porque É ele fraco, como se fosse chora, fraco. vocês têm que ser mais forte. É só quem sabe é quem está sentindo, é Quem que sabe viveu. e passa, e a questão do luto passa muito pelas emoções, né? É algo tão forte, que assim a gente fica. Se vocês lembrarem dos momentos de perda de vocês, vocês vão se conectar com o que eu estou falando. É como se a gente perdesse a noção de tempo, de horário, de não saber onde é que tá, o que é que tem que fazer. Você fica assim, como se a gente tivesse saído do corpo, praticamente, se desconectado. Várias. Acho que é a internet aqui. É. Tá me Então, ouvindo direitinho aí? voltou aqui, voltou. Então é isso, pessoal. E outra coisa que eu acho, Wagner, acho absurdo também, que o pessoal fala como mito, né? Isso aí passa com uma semana. Não sei se você. É outro mito, né? Ô, gente, a gente está numa live aqui, aí a ver se tá ligando, a pessoa tá ligando, e aí fica ruim, termina derrubando e caindo, viu? Aí espera um pouquinho, Só depois eu para. falo com quem quiser falar Depois aí, depois eu retorna. falo, tá bom? Depois eu retorno. Sim, Wagner estava falando sobre assim, outro mito que a gente vê muito, que é isso passa com uma semana. Não, daqui a pouco passa. Cada um A tem gente. seu tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu Perfeito. tempo. Por mais que E às você, vezes. aquelas fases que nós falamos antes, para você ver que pode acontecer de voltar novamente. De voltar A novamente, elas raiva, a voltarem. indignação. Isso pode mesmo. E outra Não também, tem vá se tempo, tempo. distrair. Ei, vá se distrair, outro mito. Como se você tivesse não distraída, ou como se aquilo fosse algo que, essa pessoa não tem o que fazer, é mimimi, né? O tal do mimimi agora é uma moda que Mimimi, ninguém pode mais mimimi, sentir nada. É um mimimi, ninguém respeita mais as emoções do outro, né? É um mimimi, tudo é mimimi agora. Ninguém pode mais A dor do sentir. outro é do outro mesmo. A dor do outro é do outro, você não sabe, né? Como dizer, É, a pedra onde o sapato aperta é o pé de quem apertou o pé. Né? Então só exatamente. ninguém vai saber da dor do outro. E isso aí que a gente traz, né, Wagner? A gente fica vendo, por exemplo, até mesmo as crianças. A gente trouxe as crianças, elas percebem a falta do ente querido, elas querem a verdade, a gente precisa falar a verdade, é algo importante, né? E, e a gente precisa trazer isso para dentro de casa. Vocês entendem um pouco de luto complicado, a gente vai só pincelar, assim, o luto complicado é quando a gente já está numa fase em que a gente não dá conta. Aí, Wagner, você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Trazendo esse assunto do luto Não é complicado, como patológico. anteriormente já tinha. É isso. O luto complicado, né? Que é patológico, e passa o tempo, né? O sujeito não consegue retomar suas atividades. Aí começa a aparecer alguns sinais, alguns sintomas. Que a intensidade das suas emoções é o que define muito a sua dor, o sofrimento, o grau de angústia. Aí começa a vir sintomas físicos. Perda de apetite, problemas com o sono. E daí só tende a ter outras consequências, entendeu? Isso. E outra também, O tempo, como outra você fala, coisa. o tempo passa, às vezes o sofrimento vai durar muito mais tempo do que. Porque o luto, como eu falei, é inerente ao ser humano. Né? Acontece com qualquer momento da sua vida. Sim. Então, nós não estamos acostumados com o sofrimento, com essas perdas. Você falando que a gente perde consecutivamente durante toda a vida. Hoje eu Né? estou Eu digo assim, ganhando um é, ano e perdendo outro, né? e ganhando outro. Depende perdendo o ano de vida que já se passou, né? Se eu for olhar por esse lado, e ganhando um ano aí de experiência relacionada ao Covid, que foi esse ano que a gente passou de 2019 até o 2020, até o que a gente está vivendo hoje. Se eu olhar para um É lado da porque o luto não perda, restringe sua morte, né? O luto não restringe sua morte. É são as toda perdas. perda de forma geral. São as perdas.
E aí, e interessante que Lua trouxe Luciana, há um tempo médio para se considerar o luto como algo patológico? Sim, Lu. A partir dos 6 meses, né, quando você já não dá conta, o luto patológico ele já é considerado. É aquele momento que você já está revivendo aqueles momentos, não sai daquilo, a depressão, o choro, né? É algo muito profundo, é uma dor intensa, é como Uma se fosse angústia muito forte. uma angústia que a pessoa não supera. No momento inicial, a gente tem o processo da dor muito forte. Depois, o tempo, e a gente vai elaborando, vai entendendo, vai fazendo as nossas conexões internas com a gente mesmo. A gente vai começando a ressignificar essa falta desse ente querido. E isso aí vai se tornando algo, não é que a gente apague da memória o nosso ente querido. A gente carrega ele na nossa lembrança, na nossa saudade, né? No nosso acostumar com a ideia e saber que de alguma forma ou de outra a gente consegue se conectar com as memórias, com a questão da religião. Quem tiver religião consegue fazer orações, ou enfim, se conecta com esse É ente uma através disso. forma, viu, mano, uma forma, você falou na religião, que é muito cultural, a questão de cada religião, ela encara a morte de uma forma diferente, né? E para algumas pessoas ajuda muito, é muito positiva a religião, dentro da crença e do que ela traz, né, em Isso. relação à morte. O espiritismo, a vida após a morte, né? O significado dentro da religião de matriz africana, né? Eles celebram na questão de estar lembrando, né? Das ancestralidades. Dentro da Quem já questão. viu o meme, hein, Wagner? Aquele meme, panana, pam, pam, panana, panana. Ali tem uma lógica, né? Aquela dancinha toda ali, com o caixão carregando, é justamente uma celebração do pessoal de matriz africana frente à morte. Né? É isso. Aquela... Catolicismo, né? Acredita que quando morre é um tempo de espera que vai ser julgado por Deus, tal, aquela coisa que vai esperar. Então, assim, cada a religião tem um sentido e ela aproxima muito de uma forma até de dar entendimento, né, para quem professa as suas fés em determinadas religiões. Isso. E até mesmo quem é ateu, né? Que assim, a gente atende gente de todas as religiões, até mesmo quem é ateu, ele também pode estabelecer um significado para aquelas lembranças, para aquela pessoa que ele teve. Então, assim, não quer dizer que você seja ateu, você não acredita. Claro que todo mundo tem suas crenças, entende as coisas. Então, assim, o ateu ele tem um significado também criado por ele na percepção dele e que isso é importante. Então, qualquer tipo de forma de você ressignificar o que aconteceu é algo importante, né? O budismo, por exemplo, entende que você buscar uma força interior sua na meditação, através do olhar para dentro, também te dá uma visão de que você consegue se sustentar ali naquela religião, enfim. O evangélico, né? A gente sabe que tem a questão do grupo de apoio, os grupos que são muito importantes, que vai até as igrejas, ali tem um grupo de pessoas enlutadas, que perderam filhos e que um sustenta o outro. Então, são estratégias de superação, de sustentar, de ressignificar. Grupos de WhatsApp, a gente sabe que jogar aí na internet vocês acham, grupos de WhatsApp de enlutados, de pessoas que viveram e estão passando por isso, né? Então, Eu assim, vejo muito dentro dessas. Eu costumo falar de diário de atividades, que é uma forma de estar ressignificando, tendo maior entendimento. Eu acredito na escrita, né? Que a escrita, ela, na verdade, você internaliza, entendeu? Então, assim, quando você começa a escrever, fazer um diário de atividades, o que sente, o que você faz durante esse processo que você está fazendo, como você está se sentindo, né? E assim, as formas negativas que você se sente, você vai escrevendo, né? Vai internalizando a sua escrita, o que você está pensando, se você está pensando em seguir, quais são suas futuras conquistas, e escrevendo. Isso é muito importante. isso. O E que te faz assim, bem.
o que não está se fazendo bem. E aí, com o tempo, você com a escrita, você vai vendo, você vai começando a comparar, né? O que você escreveu há 15 dias atrás, um mês atrás, e vai O vendo, diário. entendeu? A comparação. E até é um ritual até de despedida, porque hoje nós não temos tempo de estar nos despedindo, né, dos nossos mortos, dos nossos entes Por conta queridos. até do O Covid, né, Covid Wagner? A gente hoje não tem. É caixão simplesmente com o fechado, é. Covid hoje acho que são 5 pessoas, só menos, eu nem sei. São poucas pessoas, não pode ir amigos, parentes, familiares, e as pessoas não têm tempo de se despedir, né, uma das outras. E aí né, É, que são esses rituais de despedida, que é escrever uma carta para a pessoa que faleceu, que você falar o que você gostaria de falar para ele, escrever, entendeu? isso. E interessante. Separar fotos, porque hoje a gente não pode sepultar, né? Não pode estar presente, que é um ritual da despedida, separando as roupas, né? Tem gente que gosta de doar, e aí separando as roupas, alguns detalhes, às vezes, poxa, ele gostava dessa caneca aqui do Bahia, e se lembrar, mas de uma forma alegre, né? De uma forma que, o quanto ele era feliz com isso, isso é uma Isso. forma também de a gente estar enfrentando. Isso que Joana colocou aqui, Wagner, e Lu e Denise. A oração nos fortalece. Então, assim, como é significativo, né? Esse contato com a religião, Denise trouxe muito bem. Joana trouxe a questão daqui, ó. Acho que não existe superar uma perda. Existe transformar em saudade, lembrança, ressignificar esta perda em uma evolução diária. Então, assim, Verdade. são informações importantes mesmo, Joana, faz todo sentido, né? Essa questão de você não apaga o ente querido da sua vida, não existe você apagar, você vai ressignificar aquela presença de que não está mais ali, mas vai ressignificar, peraí, o que é que ela gostava, o que é que ela deixou de legado, quais os ensinamentos que ela deixou para mim, aquela pessoa que foi, né? O porquê, a gente buscar sentido nas coisas, porque tem um sentido, né? Se a gente observar, a gente acha sentido, a gente vê sentido e tem um sentido. Ninguém quer perder ninguém, ninguém está preparado para perder ninguém. Mas quando a gente começa a entender e a observar direito as coisas, a gente começa a ressignificar, entender o que, porquê, né? O motivo, ou qual é a lembrança que aquilo ali me traz, né? Então, Wagner, acho que essa questão aí da fé, né, de poder ressignificar é importante demais. Não, com certeza, ajuda muito. Ajuda muito. Outra coisa Você também que é fala, quando a gente interessante, fala, isso que eu pensei pode agora, falar. Wagner, é a questão assim, de poder compartilhar. Assim, muitas vezes a pessoa que está enlutada, que está passando por isso, ela às vezes se sente muito só, porque como as pessoas têm o medo de ouvir sobre morte ou não sabe se conectar com a conversa, simplesmente isola a pessoa e sai de cena, não se coloca para ouvir aquela pessoa, né? Então, assim, o mínimo que vocês podem fazer, se vocês querem ajudar alguém que passando por isso, se colocar para ouvir mesmo, sem julgamento, sem medo, sem nada, só dizer assim, ó, fulano, tô aqui, viu? Se precisar, meu ouvido é seu, tô aqui, você pode falar, pode contar, tô aqui. Acolher esse outro, a gente está carente de ouvir de verdade, com o coração, não é só ouvir, botar informação para dentro, ficar fazendo julgamento. Julgamento vem a pessoa choramingar. Não, a dor é dela, não custa nada a gente se doar um pouquinho, né? E dizer assim, poxa, se coloca um pouquinho nesse lugar. Pô, se fosse comigo, se eu tivesse perdido uma pessoa muito importante da minha vida, uma mãe, alguém agora, como é que seria? Ouça com carinho, né? É o mínimo que a gente pode fazer. A gente não pode mudar a realidade, mas ajudar. Ajudar ouvindo. É o E sem mínimo. falar que não se sentir culpado se você seguir à frente. Você não tem que se sentir culpado porque você está seguindo à frente, você está resolvendo. Na verdade, você saiu daquela inércia ali e seguiu. Você não tem que se sentir culpado, né? Porque a vida continua, né? Perfeito. Temos responsabilidades. Como eu falei, o emprego só dá 3 dias para você Já tem um viver e emprego, né? voltar a fazer as atividades.
Ninguém vai E saber a como é que lei você ainda fala está, que se está com condição. Pode continuar. isso, e a lei ainda fala assim, você só tem tantos dias para acompanhar pai ou mãe. E sim, mas se essa pessoa que eu estou perdendo for alguém extremamente significativo que não esteja na lei, como é que o gestor lida com isso? Então aí traz uma reflexão até para quem é gestor. Como é que você, como gestor, consegue ter a sensibilidade de analisar cada caso? Porque um funcionário que você, às vezes, aperta ele ali para trabalhar de qualquer jeito, você pode estar perdendo porque você não vai ter mais aquela parceria daquele funcionário depois. O funcionário pode começar a perder em produtividade, começar a não se sentir entendido na sua necessidade, porque no momento que ele mais precisou, você não foi compreensivo, não entendeu, deu aquele momento dele. Então, talvez ele produza muito mais sabendo que ele está sendo compreendido do que você passar por cima disso, né, e trazer uma tristeza. Wagner, só trazer alguns comentários aqui que eu estou percebendo. Zaira colocou aqui, eu não consigo lidar com luto. E aí a pergunta é, né, Zaira, se você quiser falar, se sentir à vontade, como é que você não consegue, né? O que que você consegue trazer, o que que você está sentindo, como é isso para você? Você está falando o luto do outro ou o seu próprio luto, né? Tem também Gis Lacerda falando aqui, minha mãe tem 92 anos, não estou preparada para o luto. Essa questão, né, de você ter pessoas já na idade também, né, você já vai começando a pensar sobre isso, como é que seria, ou pessoas que estão na iminência agora no leito de hospital, ou pessoas que estão com um diagnóstico de câncer agora próximo, que como é lidar com isso, né? Wagner, se quiser falar, né, essa Não é isso. O reflexão. lidar com isso realmente é porque, como falei, a gente celebra a vida e ninguém gosta de falar sobre a morte. Aí fala assim, não quero falar sobre isso agora. Como falou, né? A mãe tem 92 anos, não está preparada. Ninguém nunca vai estar preparado mesmo, né? Mas é uma coisa que, como eu falei, cultural, a gente não fala sobre essa perda futura, entendeu? Porque com a expectativa de vida, né, de cada país, e aí tudo isso é um aglomerado na verdade, não, e é isso mesmo, a gente não se prepara, a gente nunca vai estar preparado mesmo. O que a gente pode fazer, assim, a gente pode fazer o nosso melhor enquanto as pessoas estiverem próximas da gente. É assim que eu vejo, Gi. O que eu percebo? Enquanto minha avó estava presente, eu pude ligar várias vezes para ela e dizer eu te amo. Isso eu fiz, mas consciente do que eu estava fazendo, porque eu sabia que ali eu estava dando o meu melhor para ela saber o quanto que aquilo ali era importante. Então, assim, o que vocês puderem fazer hoje para vocês darem o seu melhor a essas pessoas que vocês façam, porque quando a pessoa tiver que ir, vocês estão tranquilos, entendeu? Vocês sabem que fizeram o seu melhor. Então, assim, aproveite o hoje, viva o hoje, né, o presente com essas pessoas que vocês gostam. Deem o carinho que vocês podem dar. Por exemplo, se eu estou com um ente querido doente, um irmão, um parente, alguém com câncer, alguém com algum diagnóstico pesado, vai lá, fala uma palavra de carinho, diz o quanto que aquela pessoa é importante. Às vezes aquilo ali pode provocar uma mudança no sistema imunológico daquela pessoa. Quem sabe a ponto de criar uma mudança mesmo, que a gente não sabe como funciona cada organismo, a gente sabe que cada um se comporta de um jeito. Então, se eu chego numa pessoa que eu nunca disse eu te amo, uma pessoa que eu gosto, eu chego lá e digo assim, ó, você sabe de uma coisa, eu nunca te disse isso, mas me desculpe, eu te amo por aquilo que eu tinha te feito. Aquilo lava a alma de um jeito, porque você está agradecendo por toda aquela vivência com aquela pessoa. O agradecimento é importante, né? É uma forma de você se fazer presente dessas pessoas. Porque quando ela for, tiver que ir, você está tranquilo, você sabe que você deu o seu melhor. E hoje, né, dentro ainda do cenário Covid, o que ajuda muito a superar é os contatos sociais, mas hoje a gente pode estar usando, né, a tecnologia a nosso favor, já que não podemos mais dar um abraço, ir lá conversar pessoalmente. Faz uma ligação pelo WhatsApp, liga no telefone, usa as redes sociais para que reverbere
amor, né? Essa atenção que a gente tem que ter tudo, que a gente é ser social, a gente depende um do outro, né? Perfeito. O meu eu depende de vários outros, né? O meu eu depende de vários outros. A gente, essa conexão que nós temos com o contato com o próximo, no momento de Covid a gente tem que lembrar do isolamento social, mas a gente pode estar ligando, teclando, né? No WhatsApp, uma mensagem. Isso é Uma muito coisa importante. Wagner, que é mais um conselho aí que você está trazendo, né? Essa importância a gente tem redes sociais hoje. O que a gente está fazendo aqui hoje é justamente isso. É trazer para vocês um conteúdo bom, né? Que a gente acredita que seja bom do nosso conhecimento e que isso seja algo que se reverbere, que chegue no ouvidinho de uma pessoa que está agora sem saber o que fazer da vida, que isso chegue nas casas. A gente não pode bater na casa e dizer assim, ei, fulano, você está precisando de uma ajuda, mas a gente está aqui passando um conhecimento. E a Adriana trouxe aí, Wagner, uma dica muito boa, Afterlife, né? Uma série sobre o luto. Então, assim, se quiserem ler, assistir essa série, a gente pode trazer em outro momento uma discussão sobre essa série. Se vocês estiverem dispostos, a gente pode me chamar em box, chamar Wagner em box. Olha, vamos lá, vamos discutir esse assunto. Assim, eu estou disposta mesmo. Toda sexta eu estou fazendo essa live aqui, mais pensando aí em cada um, né? Chegar às casas de cada um, dando o meu melhor, né? E é isso, se vocês quiserem, estou disposta. A gente assiste a série, vamos discutir, vamos falar sobre isso. A gente não pode ficar calada, guardando sentimento, né? A gente está perdendo pessoas importantes. Como eu disse a vocês, ontem eu fiquei desnorteada aqui em casa, porque eu soube que uma bebezinha de 7, 8 meses, de uma amiga minha, faleceu de Covid. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma criança de 8 meses, né? É algo muito assim, que a gente fica procurando uma explicação, né, e não consegue entender. Mas é importante se analisar, é importante que as pessoas saibam, é importante que toquem as casas através dessas redes sociais. A gente pode criar grupos de luto, de enlutados, enfim. Não dá para ficar parado e chorando e reclamando, não, gente. A gente tem que pensar em soluções, né? Pensar em ideias para a Além gente. disso, mano, tem uma frase que eu acho até. Tem uma frase que eu acho. Você está vivo, né? A vida. Você está vivo e a vida te espera. Perfeito. Aquela coisa que a gente falou é isso. A vida te espera. Tem boleto para pagar, tem contas, O boleto. tem outros filhos, tem outras pessoas. A gente tem, né? Tem que outras. Então, tudo isso aí é muito importante a gente iniciar, elaborar, para a gente não ficar estacionado, estagnado e sofrendo, angústia aumentando e ter um problema mais complicado lá na frente, entendeu? Caso se passar muito tempo, sabe, procurar ajuda de um profissional Isso, tem para a estar saúde levitando, mental. um lugar para você elaborar esse luto, né? Que não é dentro do quarto, não é sozinha, não é sozinho que ninguém passa por esse momento. Todo mundo pode passar por esse momento. Qualquer ser humano. Não é Qualquer um. Não fraqueza. tem psicólogo, não Qualquer tem um não cardiologista, vai qualquer passar pessoa. logo. Vai passar logo. Porque para o luto normal, hoje a gente vem na consequência de ser uma coisa normal algumas coisas. Mas hoje já tá muito pesado, né? Quantidade de mortos, Covid, aí a pessoa perde emprego, não pode pagar suas contas. E aí, imagine, muitas pessoas tendo problemas muito sérios. Isso, Né? e crianças, Wagner? Sem falar no que pode acontecer com fé no Pai, com fé em Deus, eu falo muito assim, que vai passar isso aí, mas um estresse pós-traumático também não pode deixar de acontecer. Às vezes, pode ser que aconteça. Você não esteja agora dando conta, massa, beleza. Mas lá na frente, pode acontecer um estresse pós-traumático. E outra também, que a gente estava conversando até, Wagner, sobre a questão dessa coisa da limpeza. A gente fica tão preocupado em manter, claro que a gente tem que cuidar de tudo, de fazer. Os profissionais de saúde estão mais preocupados ainda. Eu conheço, acompanho pessoas da área de saúde.
né? A gente sabe que eles trabalham lá e viram turno e estão lá disponível o tempo todo. E daqui a pouco chegam em casa preocupados em passar a doença para alguém da família. Isso gera um estresse, um sofrimento grande, né? Porque como é que depois, se acontecer algo de alguém minha ou meu ficar doente, como é que eu vou ficar com isso? Qual é a culpa que eu vou carregar? A gente fala de... Eu trago muito a questão da culpa, né? Quando relacionada ao luto, porque o luto complicado, ele se torna complicado também, porque as pessoas às vezes podem pegar a ideia da... Se eu tivesse feito assim, eu não tinha levado a doença. Se eu tivesse feito isso, eu não tinha não sei o que da doença. E vai por si, carregando uma culpa lá, porque fulano morreu, porque eu fiz isso, porque fulano... Por quê? E aí procurando explicação. A gente, vida e morte, não se tem controle. Não se tem controle. A gente tem que parar da ideia de querer controlar tudo. Não se controla a morte. Entendeu? A partir do momento que o organismo daquela pessoa recebeu, até do vento que seja, o Covid ou de outra forma, enfim, e aquilo ali foi receptivo naquele organismo e trabalhou para gerar uma morte, a gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle, sim, dos cuidados que a gente já tem que tomar naturalmente, que é todas essas que a Organização Mundial de Saúde está passando, a gente tem que fazer tudo direitinho. A gente já está vendo mais do que batido, né? Lavar a mão, usar álcool gel, evitar de entrar com sapatos, enfim, tem tudo isso aí que a gente já sabe. Não aglomerar. Não aglomerar, usar máscara, então tudo isso a gente já sabe. Agora é certo, eu já faço tudo isso. Como é que eu vou ficar se acontecer de alguém da minha família pegar por alguma outra questão que eu foge do meu controle, né? Então, assim, eu vou carregar essa culpa, então eu peço que observem, não deixem que a culpa tome conta, não deixem que isso seja algo, porque eu deixei de fazer, não, né? A gente não tem controle. É isso que eu Porque queria faz parte deixar. hoje, atualmente, faz parte da nossa realidade mesmo. A Covid está aí, a gente não pode negar, por mais que tenha discursos tanto de um lado como de outro, como é que funciona, como é que não funciona, como é que pega, como é que não pega, se tem vacina, se não tem vacina, se tem erradicação, se não tem, né? Eu acho que o cuidado é o foco. Isso. A vacina vai vir, mas o cuidado, sem falar que até o período que você toma a vacina, dependendo qual for a vacina, você tem a primeira dose, tem a segunda, que é daqui a 28 dias, a 2 meses, e aí, mesmo assim, você tem que se manter seu cuidado. Mesmo depois que estiver vacinado, tem que manter seu cuidado. Porque e tem algumas pessoas que já pegaram 2 vezes, né? No caso, de pegaram 2 vezes, né? Tomou a vacina a primeira, então, entendeu? Tem Isso. que realmente ter esse cuidado, esse autocuidado. Carla Cine colocou aqui, Carla Silene, né? Falou assim que isso é muito comum mesmo, a questão da culpabilização frente à situação do vírus. Eu já vi até um caso, logo quando começou o vírus, que eu soube de um caso, que um cara pegou Covid e levou para a cidade e quiseram linchar o outro. Linchar mesmo, bater. Porque disseram que o outro lá estava carregando doença para a cidade. Então, assim, é uma coisa que chega até a ser intolerância mesmo, o cúmulo do ridículo mesmo, sabe? Então, assim... Casos por aqui mesmo, dentro de condomínios. Carla, um abraço, estudou comigo, Carla, pessoa maravilhosa. Perfeito. A Silene é gente fina. E é verdade, dentro de condomínios, tem pessoas, tem casos, que até sai no jornal, colocando bilhete no carro, saia daqui, tá? Imagina como é que está essa situação. Isso. A realidade é essa. A presença da morte está aí o tempo todo. Carla colocou aqui algo interessante, ó. Eu tenho vivido o luto do meu direito de ir e vir. Ficar em casa tem sido muito difícil. Carla, eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, assim, do que eu estou fazendo. Assim, eu acho que cada um trazendo alguma coisa de bom pode agregar, talvez agregue para você. Nesse momento de pandemia, eu estou usando esse canal que a gente está aqui como uma forma de passar uma informação que eu já tenho de conhecimento, que é a psicologia. Wagner também está trazendo, né? A gente está em casa agora, tá
está numa situação que está todo mundo de verdade. Mas assim, será que não tem outras alternativas, né, para você ficar bem? Aí eu pergunto, verifica se você tem como pegar esse momento que você está em casa, e criar algo para que você se sinta diferente nesse momento, para que você contribua. Talvez você, ontem, ou esses dias mesmo, a gente tem passado, eu tinha passado esses dias de pessoas passando fome. Amanhã, talvez, amanhã, isso. A gente já vai fazer um movimento aí, eu e minha mãe aqui, para poder doar umas comidas aqui. Então, cada um pode fazer isso nas suas casas. Faz alguma comidinha, uma sopinha, faz uma doação, tem muita gente passando fome, os bandejões estão fechados, entendeu? Essa é uma maneira da gente estar presente na vida das pessoas, se sentindo útil e fazendo algo para, no mínimo que seja, para poder contribuir. Porque ajudar o próximo é muito revigorante. Quando você faz algo por alguém, tem interesse em troca, faz uma coisa de se doando, isso é realmente gratificante, isso vai massagear seu ego. Porque você está fazendo algo por alguém, isso é extremamente gratificante. Sem falar que a gente pode estar falando da questão da gratidão. Gratidão, importante, né? A gente sabe que porque a gratidão que estamos vivos, não pegamos, né? De a gente poder fazer algo pelo outro, a gente agradecer, né? Ter gratidão pelo dia que se começa, né? Gratidão pelo nosso alimento, pela nossa família, gratidão pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos estarem bem. Uhum. Isso, e assim, essa coisa da gratidão muda, né, de alguma forma, quando a gente começa a mudar o mindset, né, a gente tem um livro do mindset, não sei se vocês já viram falar, mindset de crescimento e mindset fixo. O mindset fixo é aquele que ele prende igual uma gaiolinha mesmo, eu não tenho condição, eu não vou estudar, eu não consigo, tudo no não, a pessoa se prende numa gaiola. Quando o mindset de crescimento é aquela coisa do, poxa, eu estou passando por isso, mas qual é o aprendizado que eu estou tirando disso? É duro? Mas o que eu estou fazendo com isso? Né? O que eu estou ganhando para aprender o quê? Qual é o meu objetivo? Então, assim, trabalhar em cima desse conhecimento, desse autoconhecimento, né? Olhar para dentro, buscar conhecimento. Eu estou o tempo todo aqui agora fazendo cursos online, tem vários cursos bons, né? Na área de desenvolvimento humano, na área de todas essas áreas de formações. Então, assim, o que eu posso fazer para contribuir primeiro para dentro de mim e que esse dentro de mim, ele se expanda a tal ponto que ele vai atingir vocês aí. Reverbere para o outro. Reverbere para o outro. O que eu posso fazer de melhor para a minha pessoa, para que saia de dentro para fora e alcance vocês aí? Então, assim, é algo que precisa ser trabalhado internamente, a partir de um conhecimento, a partir de um estudo, a partir de uma meditação, a partir de uma terapia que eu vou fazer, né? Assim, eu falo sempre, todas as lives, eu faço há 13 anos terapia para mim, 13 anos. 13 anos que eu olho para meus problemas e olho e sempre estou descobrindo coisa nova. Tirando esse tempinho para você. Para mim, para me cuidar. Como é que eu vou ter a disponibilidade de estar vivenciando junto com o outro, né? Caminhando junto com o outro? Eu costumo dizer com certo terapeuta que a gente caminha, a gente dá as mãos e caminhamos, ajudamos a caminhar. Isso. Se a gente não tiver preparado, fortalecido, então olhando para dentro, né? Reconhecendo as nossas dores, reconhecendo os nossos limites, né? O que é meu limite? O que eu me permito? O que eu não me permito? Até onde eu posso ir? O que é o limite do outro, né? Então eu preciso olhar muito para dentro, estudar muito, revirar as caixinhas internas, a baguncinha que tem dentro da gente que vem lá da infância, né? As crenças. Mais ou menos por aí. Uma coisa que disso tudo eu falo muito hoje, eu vejo muita questão, né, da resiliência. O brasileiro é resiliente, é guerreiro, tem com essa problemática toda de Covid, mas tem muita gente essa resiliência, a capacidade que o ser humano tem de passar por problemas, né?
Isso, e se levantar, se erguer. Cristiano. E tem que. Porque a resiliência vem, eu imagino, vem de termos físicos, biológicos, que a psicologia, né, tomou conta, e fala da questão da resolução, de você realmente caminhar, erguer. É isso. Wagner, estamos chegando ao fim. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? A gente já tem 1 hora. Se deixar, a gente vai até. Tem muito tema, hein, Wagner? Pra gente puxar aí. E A a gente gente pode falar vai, gente. sobre isso novamente. Isso aqui é nos bastidores, eu vou contar pra vocês. Eu e Wagner vai até. Né, Wagner? A gente vai Até até dar uma onde dor. pode. Até dar uma dor, conversando de outras coisas. E puxa um assunto. E vai assim, é como se fosse uma teia. Como a gente gosta muito do que faz, né? Aí acaba ficando assim, fica fácil E de aquela sair. coisa, gente, aquela coisa, se está se sentindo angustiado, se não está dando conta, procura um auxílio, uma ajuda profissional, porque você não pode estar sozinho. Ninguém pode estar sozinho nessa caminhada. Perfeito. Lembrando que o luto não vai ser só a morte. Hoje a gente vive com essa realidade da presença da morte, né? Mas existe outras coisas em volta do luto, né? O luto é por todas as perdas, né? Outras perdas e você não vai dar conta, procura uma ajuda do profissional, entendeu? É isso mesmo, pessoal. É importante, né, a gente reconhecer nossa limitação. Nem sempre a gente pode, a gente não vai dar conta só. E se não dá conta, não é problema nenhum. Olhar para uma pessoa que sabe ou que não vai julgar a gente e dizer assim, eu preciso de ajuda, viu? Porque o bicho tá pegando aqui. E é isso, entendeu? Verdade. Então, assim, eu só agradeço a presença de cada um. Cada um que passou por aqui não foi em vão, né? Eu acho que a mensagem foi dada. E se vocês tiverem interesse e achar que esse conteúdo faz sentido para vocês ou para alguém que esteja passando por isso, passem para frente, porque o objetivo aqui é tocar mesmo as pessoas em relação ao conteúdo do que é o luto. Fiquem à vontade mesmo, aproveitem mesmo, botem para frente, né? Porque o Wagner fez com carinho isso aqui, a ideia foi estudar, a gente estudou antes, conversou antes, trouxe o assunto da melhor forma possível, de forma leve, sem muito cientificismo, né? Ficar só naquela linguagem técnica, né, Wagner? E é isso. A gente fez com muito carinho aí para todo mundo. E eu deixaria aqui uma frase, né? Que é: quantas coisas são ditas sem pronunciar palavras, mas são sentidas, vivenciadas, vistas e dificilmente traduzidas verbalmente. Vocês pensarem, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Wagner está aí, a gente, o Instagram dele, entra lá, curte, né? A gente já botou lá na live, no emblemazinho do Instagram dele, vocês entram lá, conversa com ele, chama ele no inbox, né? Desabafa, fala. Se precisar também, estou aqui. A gente, né, faz atendimento, vai fazer algo personalizado, focado na questão de cada um. Então, assim, estamos aí, né? É uma missão, nós temos uma missão, né? E vocês também podem passar para frente, levar essa missão, esse carinho, né, que a gente está trazendo aqui para vocês. Viu? Mais alguma coisa, Wagner, para a gente ir? Não, é excelente o que você falou. Você nunca está só. Perfeito. Vocês não estão só, tá bom? Wagner, muito obrigada. Agradeço muito, gente. Essa é a primeira live de Wagner, só os bastidores, mas foi muito bom, ele foi muito bem. E assim, eu queria agradecer de fato pela confiança, por ele ter trazido esse conhecimento, né? Eu acho que foi um conhecimento assim incrível, né? De tudo que ele já viveu, de experiências que ele já trouxe, que é algo muito importante. A gente falar de experiência não é só teoria, né? A gente falou de uma pessoa que trouxe algo. Ele não quis falar os bastidores, mas ele trouxe experiências de histórias, de Na verdade, vida. não teve tempo, né? Não teve tempo, mas Perfeito. no futuro a gente pode estar voltando a falar novamente. Isso. E aí a gente vai agregando novos valores, novas experiências.
Wagner, muito obrigada pelo carinho, por a confiança, Obrigado pela confiança. participação. Valeu. Viu? Gente, vou deixar salva aqui a nossa live por aqui no. Depois vocês entram lá, se quiser compartilhar, vocês compartilham. Tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada de coração. Beijão. Fiquem em paz. Parte 2, ó. Cara, silêncio. Vai sim, Carlinhos, vai sim. Beijão pra todos aí, tá? Beijo, beijo. Tchau, galera. Obrigada, Maria. Vou encerrar aqui. Como é que eu faço pra fechar também? Tchau. Agora, como é que faz para desligar? Quem sabe faz ao vivo.